Olá! Dando continuidade à série sobre diversificação de investimentos, dessa vez o tema desse vídeo, na verdade, é uma continuação do vídeo de número 3, onde eu falei sobre diversificação de produtos ou classe de ativos de investimentos. Então, no vídeo de número 3, eu falei sobre os títulos públicos, as emissões bancárias e as emissões de crédito privado. Nesse vídeo de número 4, eu vou falar exclusivamente sobre os fundos de investimentos. Então vamos lá. Os fundos de investimentos, já por definição, são uma maneira do pequeno investidor diversificar. Por quê? O que é um fundo de investimento? É quando você delega a escolha dos ativos, você confia a administração do seu dinheiro a um gestor. Esse gestor, um profissional de mercado que conhece muito bem as diversas classes de ativos, então vai fazer o melhor possível para rentabilizar o seu dinheiro. Acontece que, assim como você, diversos outros investidores irão aportar dinheiro nesse mesmo fundo. Então, com um volume muito grande de dinheiro, esse gestor irá escolher os ativos em vez de você. Então, já por definição, se você coloca o seu dinheiro num fundo de investimento, você já está bastante diversificado perante aos emissores e basicamente aos emissores. Porém, você não está diversificado em liquidez e em risco, tá? Porque todo o seu dinheiro estará nesse único fundo. Mas, assim como qualquer outra classe de ativo, você pode investir e deve investir em diversos fundos. Quem já tem mais experiência nesse mercado de fundos de investimentos sabe que fundos têm desde liquidez ou carência de zero, liquidez imediata, até 15, 30, 60, 90, 70, 180, 360 dias. Então, na verdade, a liquidez dos fundos é muito mais dinâmica até do que qualquer outra classe de ativo. Cada fundo tem a sua carência, a sua liquidez. Um outro aspecto muito importante de fundo. Qual é o risco de um fundo? Depende. Então eu vou falar sobre cada um deles. Existem outras, tá? Existem outras classes, mas eu vou falar sobre as 5 classes de fundos mais conhecidas e cada um tem as suas particularidades. Mas é muito importante, antes de saber sobre os fundos, entender a questão do benchmark. Benchmark, por definição, é uma referência, tá? Ou seja, para você saber se o gestor está fazendo um bom trabalho, qual é a referência que esse fundo tende a seguir? Referência, então, por exemplo, vamos dizer que a média de altura do homem brasileiro seja 1,70 m. Essa é a referência. Então, se você tem mais de 1,70 m, você é um outlier para cima. Se você tem menos, é um outlier, para baixo. Então, esse fundo ele vai seguir essa referência. A referência no mercado brasileiro mais conhecida é nada mais, nada menos do que o CDI Selic, tá? Mas existem outros benchmarks, outros referenciais. Por exemplo, a própria taxa de câmbio mais conhecida, o dólar. Pode ser o índice de bolsa brasileiro, o Ibovespa. Pode ser o IMA. O IMA poucos investidores conhecem. O que é isso? É um índice de referência da taxa pré-fixada. Então é uma média de NTNs e títulos pré-fixados que vai dar esse benchmark, dentre outros benchmarks, tá? Então cada fundo segue um benchmark e é através disso que você vai avaliar se o fundo é bom, se o fundo é ruim. Bom, eu comentei anteriormente que mesmo para um pequeno investidor, através de um fundo, ele consegue a diversificação. Não significa, em hipótese alguma, que para o grande investidor os fundos de investimentos não sejam excelentes opções na carteira. Pelo contrário, eu gosto muito e são excelentes opções, tá? Até ouso dizer que, principalmente para liquidez mais curta, diária ou até um mês,
eu diria que através de fundos de investimentos, desde que bem escolhidos, você, investidor, vai obter mais retorno do que em qualquer outra classe de ativo, com baixo risco e liquidez imediata. Então vamos lá, partindo agora para os tipos de fundos de investimentos. Hoje eu vou comentar, né, sobre 5 deles, começando pelos fundos referenciados, também conhecido por fundos DI. Essa é a classe mais conservadora de fundos de investimento. Por quê? Quando um fundo é referenciado, obrigatoriamente 95% do capital, né, dos ativos desse fundo tem que ser atrelados ao CDI. Bom, quais os ativos são atrelados ao CDI? Aqueles que a gente comentou anteriormente, nada mais do que, no caso do título público, as LFTs ou Tesouro Selic, ou então emissões bancárias, CDBs, LCIs, LCAs, mas aí também entra letras financeiras, outros ativos de emissão bancária pós-fixados. Então, esses fundos têm baixíssima volatilidade, eles tendem a acompanhar de maneira muito próxima o CDI. Bom, a segunda classe mais conservadora, depois dos referenciados, é o fundo de renda fixa. Muita gente até confunde, fala assim, eu tenho um fundo de renda fixa. Muita gente não sabe do fundo referenciado. Uns chamam de DI, outros falam, eu tenho um renda fixa lá, um DI. Não, fundo referenciado DI é uma coisa, fundo de renda fixa é outra. Por quê? Normalmente nos fundos de renda fixa entram outros ativos mais atrelados a crédito, ou seja, CRIs, CRAs, debêntures, e também aí você pode colocar NTNs, LTNs, enfim, é um fundo mais diversificado em classes de ativos com uma volatilidade ou um risco um pouco maior do que o fundo DI, mas também alguns fundos de renda fixa são bastante conservadores e, na média, entregam rentabilidade maior do que o CDI e normalmente tem carência um pouco maior também, mas isso não é regra. Fundos de investimentos têm muita variação entre um e outro, tá certo? Então, depois do fundo de renda fixa, vem duas classes extremamente voláteis, com bastante risco de fundos de investimentos, que são os fundos de ações e os cambiais. Fundos de ação, o próprio nome diz, são fundos que investem em ações, podendo ou não ser as ações do índice Bovespa ou qualquer outra listada na bolsa. Aí depende. Então tem fundo de ação que diz o benchmark aí Bovespa, outros pode ser small caps, né, ação de mais risco, outros pode ser uma mistura, enfim. Então vai depender do fundo de ação. Dentro dessa classe de ação existem subclasses, que são os long short neutros, os long buys, dentre outras classes, mas eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo. Basta você entender que existe a possibilidade de, ao invés de você construir um portfólio de ações diversificado, o que não é fácil, você pode optar por um fundo, e não tem não que uma carteira seja pior que um fundo ou um fundo seja melhor que uma carteira, depende muito do seu perfil de investidor. Ambos, uma carteira de ações que você vai construir ou um fundo de ações, ambas as hipóteses são boas soluções de diversificação de investimento. Partindo para o fundo cambial, o nome também já traduz muito bem o que é isso. Normalmente estamos falando de fundos atrelados ao dólar, ou seja, quando o dólar valoriza, você ganha dinheiro, quando o dólar desvaloriza, você perde dinheiro. Muita gente pensa que dólar é um investimento seguro, está muito enganado. A volatilidade ou a oscilação, né, o risco cambial é bem similar ao risco das ações. Então, tanto os fundos de ações quanto os fundos cambiais são fundos de bastante risco ou bastante volatilidade. Por fim, existe uma classe denominada multimercado, que nada mais é
que uma classe livre de fundos que pode ser desde o mais conservador até o mais agressivo ou uma mistura de tudo isso. Pessoalmente, eu gosto muito da classe multimercado, porque o gestor ele fica mais livre para investir nas diversas classes de ativos conforme os movimentos da economia. Por exemplo, um fundo de bolsa, ele vai estar sempre investido em bolsa, por mais que a economia esteja deteriorando e que todo mundo espere que as ações vão cair. Diferentemente disso, um fundo multimercado, nesse cenário de queda nas ações, ele pode investir em juros ou em moeda, enfim, em outras classes de ativos. Finalmente, você pode investir um pouco em referenciado, um pouco em renda fixa, um pouco em cambial, um pouco em multimercado, um pouco em ações. Então, é possível e deve-se fazer uma carteira de fundos de investimentos, onde, na maior parte dos casos, você, investidor, obterá mais retorno, mais flexibilidade, tanto de diversificação, de risco, como também de liquidez. Porque, conforme eu disse antes, cada fundo tem a sua característica de carência ou liquidez. Sobre fundos de investimento é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre o mercado de renda variável. Então eu fico por aqui e te convido a assinar o meu canal aqui no YouTube e também assinar o blog Caminho para a Riqueza, onde você vai continuar recebendo conteúdo de alta qualidade sobre o mercado financeiro. Muito obrigado e até a próxima!